só para me ouvir, né? Para me ver, não. Tá bom. Só a Rayana que tá. Estou vendo a Rayana. Tá válido. Como é? Sim, bora lá. Então, Tá válido pra mim. as aulas começaram oficialmente na segunda, não sei se você já deve ter tido aula. E aí, esse semestre, não sei se vocês estão sabendo, vai até o dia 9 de outubro, tá? Então, esse semestre, para a gente acabar o semestre, acaba dia 9 de outubro, ok? E o próximo semestre... Ouvindo. Não está ouvindo? Esse material vai ficar gravado, Rayana. Não tá? Se não estiver ouvindo nada, depois tu vai ter que... Eu não tenho como melhorar, porque aí o problema é a internet, a sua internet. Que a minha internet eu sei que tá boa, porque eu acabei de dar aula. Tá? Então, o primeiro semestre vai até o dia 9 de outubro. Aí, alguns vão ter que continuar, né? Porque tem outras disciplinas. Aí recomeça dia 22 de outubro, tá? Então, é na sequência que começa o segundo semestre. Só para vocês terem essa informação. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou gravar as aulas, essas aulas estão sendo gravadas. Aí, depois, lembra aquele canal que eu colocava que eu estava passando para vocês o material? Deixa eu escrever aqui, prof.sobral, tracinho e fã. Esse canal no YouTube vão ficar disponíveis as aulas. Tá? E eu criei também um podcast no Spotify, que é com o mesmo nome, prof.sobral, tracinho e fã. Que caso você prefira ouvir para não gastar tanta internet, aí tu escuta no Spotify. Tá? Então você pode depois ver no YouTube ou assistir no Spotify. Entrou agora o Galaxy A20, que eu não sei quem é. Alguma dúvida? Hein? Alguma dúvida? Tá ouvindo agora, Rayana? Tá, né? Não, toda vez que tu for falar, Rayana, primeiro tu tem que ativar o microfone. Mas ok, tu tá ouvindo, não tem problema. Então o que eu tenho que fazer? Eu sei que a gente ia fazer prova, eu acho, de ergonomia. Só que eu preciso dar uma revisada, porque senão vocês já eram. Então eu vou ter que passar realmente aquele assunto novamente, coisa e tal. E o trabalho, se a gente retornar presencial, será entregue em setembro, tá? Porque teoricamente a gente volta, mês de agosto vai ser virtual, e mês de setembro a gente volta presencial, tá? O Galaxy A20 quem é? Porque colocou boa noite, mas eu não sei quem é. Não está conseguindo ouvir, você tem que... não depende de mim, não depende de mim. Você tem que acionar. É a Rayane, né? Acionar o seu áudio. Luciano, tu sabe se precisa acionar a internet ou precisa acionar um áudio para ouvir? Tu tá aí, Luciano? Eu creio que precisa acionar o áudio, professor, para ouvir. Para ouvir também? Ah, ela está conectando. Obrigado, não. Joyce. Mas ela já está conectando. É o áudio, professor, tem que... Não, para falar eu sei que precisa. Não tinha certeza que precisava para ouvir. Mas ela está conectando. Ela não tinha... É a Rayane que está entrando. Ok, bora começar a aula, então. Antes, vocês têm alguma dúvida? De como vai funcionar? Não. De alguma bronca? Esse mês de agosto eu farei pequenas provinhas, tá? Pequenos trabalhos que servirão como prova. Vou mandar para vocês pequenos formulários que vocês vão preencher, mas vão servir de prova para o mês de agosto. Em setembro, como volta presencial, a gente faz as provas em sala de aula. Ok? Beleza. Se tiverem dúvida, fala. Aí eu preciso que vocês lembrem lá do início. Como eu não tenho certeza, eu vou passar um pouquinho mais rápido, já sou agoniado, mas vai ser mais rápido ainda. Mas se tiverem dúvida, berrem, falem, gritem, tá? E a gente vai desde aquela parte lá de gestão para dar uma lembrada de vocês. Então, só a definição do que é ergonomia. Ergonomia é o quê?
adaptar o pós-trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano, ou seja, do trabalhador. Então, sempre eu vou adaptar o posto de trabalho ao trabalhador. E aí, essa adaptação vai ser do mobiliário, vai ser do ambiente, se está quente, eu vou colocar um ar-condicionado, e vai ser também a adaptação mental. Eu não posso estar estressado no meu trabalho. Meu trabalho não é a ergonomia, não é só a parte de mobiliário. Lembra? É a parte de mobiliário, é a parte ambiental, é a parte mental. E aí, qual seria o primeiro passo para implantar o sistema de gestão de ergonomia? A Rayane entrando de novo. Bora ver se ela consegue agora. Seria a questão de fazer o diagnóstico. Tá? Aqui tem tipo uma palestra, então. Qual seria o primeiro passo? Seria aplicar as famosas ferramentas ergonômicas? Não, não seria aplicar as ferramentas ergonômicas. O primeiro passo é levantar a situação atual da empresa. Isso que a gente teria que fazer ao entrar na empresa. Então, o primeiro passo é levantar. Mas como é que faz esse levantamento? A gente pode usar lista de verificação, que são checklist, entrevistar os trabalhadores, fazer inspeção no posto-trabalho, verificar auditorias anteriores, ou seja, eu tenho que analisar o setor. Caiu a Rayana. Foi isso? Acho que foi. E está entrando a Rayane aí. Então, aqui que eu vou ficar um pouquinho mais. Então, bora lá. Quais são os indicadores que eu vou analisar para saber se a empresa está ok ou não? Primeiro, afastar dos B91 com doenças CDM e CDF. Isso eu não sei se vocês lembram, então bora lá. Afastar dos B91, vocês lembram, acho que é auxílio-doença acidentário. São aquelas doenças onde a responsabilidade é da empresa. Então, CDM são doenças relacionadas a problemas musculares. CDF são doenças relacionadas a problemas de carga mental, digamos assim. Tá? Rayane, tu não conectaste o áudio. Então, eu vou lá na empresa e verificar lá no setor de saúde. Quantas pessoas, qual o número de afastados por doenças musculares e de carga mental relacionadas logo com o trabalho. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é esse. Eu tenho, sei lá, 30 trabalhadores afastados com doenças musculares. De onde são? Desses 30, 25 são do setor do almoxarifado. Então, é por lá que eu vou começar, porque a maioria dos meus problemas são o setor almoxarifado. Então, vou levantar quais são os setores e vou verificar aonde tem maior intensidade. Rayane, tu está me ouvindo? Faça ok, faça legal. Agora, se fechou a câmera, não dá para fazer nada. Então, está conectando áudio e não conectou até agora. Então, afastado do 1091 é o primeiro indicador. É no canto inferior esquerdo que está a conexão do áudio, Rayane. O segundo indicador que eu tenho que analisar é número de queixas no ambulatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou verificar quais são os setores que estão reclamando mais no ambulatório. É o setor tal. Então, se tem um determinado setor que tem maior número de reclamações... Luciano, tu tem como ajudar a Rayane, orientando ela como é que tem que fazer para conectar o áudio? Porque ela não está ouvindo. Luciano? Joyce? Sim, professor. Tu consegue? O que tem que fazer para ela conseguir ouvir, tu sabe? Só clicar na tela aqui, bem no canto abaixo aqui, está escrito silenciar, desativar, ativa, normal, já aparece na tela do celular. Não sei o que está acontecendo. Porque o meu também só ativar mesmo. Deixa eu ver aqui com ela se ela consegue. Faltou energia. E tá falhando. O áudio tá falhando para mim. Voltou já. Ok. Não, Rayana, eu tô te ouvindo bem. Aí o problema é a internet. Tá falhando para mim. Para completar, ainda foi energia.
Fera não, depois tu pode assistir também na internet, que vai ficar disponível, mas se tu conseguir assistir agora é melhor. Então, bora lá. Número de queixas no ambulatório é o segundo indicador que nós vamos utilizar. Esse indicador, como é que vai ser feito? Não sei se vocês lembram. Eu vou lá no ambulatório e vejo aonde é que estão reclamando mais, quais são os setores que têm maior número de reclamação, quais são essas queixas, é ombro, Tá conexão, tô aqui não entendendo nada. é ombro, é queixa, é punho. Então, eu preciso verificar isso. Tá? Tá. Rayane, você está escutando então, né? Qualquer coisa é só falar então. Eu estou revisando apenas o assunto, tá? Pode abrir o áudio a qualquer momento e falar, Rayane, se quiser. Número de horas extras realizadas é o outro indicador. Ok, professor. Ok, dona Rayane, então resolvido. O meu não entendendo nada, pessoal. Rayana, aí o problema é a internet e eu não tenho como resolver. Porque Tá falhando que só pra mim. que aí é o problema, é a conexão da tua internet, aí eu não tenho como resolver. Mas, aquilo que eu falei, vai ficar disponível essa aula, então depois tu tenta assistir. Eu vou ter que ser bem mais benevolente com vocês esse semestre, em relação à frequência e tudo mais. Número de horas extras realizadas é o outro indicador que nós temos que verificar na empresa. Quais são os setores que têm maior número de horas extras? Se eu tenho mais extras, significa que o meu trabalhador está mais desgastado, né? Está trabalhando mais. Então, eu preciso também verificar. Então, lembra, eu entrei na empresa, eu verifiquei quais são os afastados B91 com doenças osteomusculares, quais setores têm maior número desses afastados, quais são os setores que têm o maior número de queixas no ambulatório, quais são os setores que têm o maior número de horas extras realizadas. Eu quero saber por onde começar. Aonde é a maior taxa de absenteísmo, ou seja, o maior número de faltas da minha empresa. Aonde estão os trabalhadores com algum tipo de restrição? O que seria isso? O trabalhador foi afastado e voltou com problema no ombro. Tá? Voltou com problema no punho. Esse trabalhador tem uma restrição. Essa restrição, ele está aonde na empresa? Eu preciso avaliar para onde colocaram ele e de onde ele saiu. Se tiverem dúvida, falem, tá? Estou passando rápido, porque a gente já viu isso, mas se vocês tiverem dúvida, falem. Número de casos relacionados às doenças por NTEP. Então, não sei se vocês lembram o que é NTEP, mas deixa eu explicar então. NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, o que é isso? Algumas doenças são mais frequentes em determinado tipo de empresa. Então, o que o governo fez? Essa atividade econômica, por exemplo, eletroeletrônico, é muito comum o cara ficar doente de síndrome do túnel do carpo. Então, caso saia alguém desta empresa com síndrome do túnel do carpo, a gente chama de NTEP. Então, o nexo fica vinculado à atividade econômica. Então, as empresas de eletroeletrônico têm tais doenças que são frequentes. As empresas da construção civil têm tais doenças que são frequentes. Então, quando uma pessoa sai desse tipo de empresa, daquela doença, a gente chama que tem um nexo técnico epidemiológico previdenciário. Isso é importante a gente verificar, porque não necessariamente é culpa da empresa. Então, um exemplo que eu usei em sala de aula. A Rayana, ela trabalha na recepção de uma empresa de saca de cimento. Ela nunca carregou uma saca de cimento na vida, mas ela trabalha numa empresa de saca de cimento. E ela é afastada por um problema de coluna. Apesar dela ser afastada por um problema de coluna, e apesar que, digamos que exista lá essa relação de problema de coluna com aquele tipo de empresa, mesmo que tenha lá na listagem NTEP, não é o caso dela especificamente. Porque ela especificamente, apesar de trabalhar naquela empresa, nunca carregou uma saca de cimento. Tá? Então a gente precisa acompanhar esses casos, e quem faz isso é principalmente o setor de saúde, não somos nós, mas a gente vai dar o suporte para o setor de saúde. Porque na hora que ele chega lá, olha, essa doença aqui, se a pessoa sair dessa doença daqui, a culpa é nossa. Epa, não é nossa não. Nesse caso dela, ela é recepcionista, e a gente vai fazer um documento, o médico vai fazer um documento contestando, dizendo, epa, nesse caso dela não. Assim como poderia ser um trabalhador que
passa o dia todo carregando saca de cimento e a responsabilidade realmente era da empresa. Eu não sei se vocês lembraram do conceito, mas é isso. Caso tenham dúvida, chorem, berrem, falem, tá? Eu vou continuar. Mas se não lembrar de alguma coisa, fale. Taxa de ocupação dos postos de trabalho chamado gargalos. O que é isso? Aqueles postos que estão acima da capacidade do trabalhador. Então, o tempo que eu tenho para ele fazer a montagem é de 20 segundos. Tá? O tempo que eu tenho, que a empresa disponibiliza para ele, para cada montagem que ele faz. Só que ele precisaria de 22, por exemplo. Então, ele está ferrado. A empresa só está dando 20 segundos para ele e ele precisa de 22. Ele é um posto gargalo. É um posto que está acima da capacidade dele. E aí eu preciso verificar, porque esse posto há uma grande probabilidade de trabalhadores afastarem. Lembra o que eu estou fazendo? Eu entrei na empresa, eu estou vendo as situações mais críticas, porque nessas situações mais críticas é por onde eu vou começar a atuar. E eu estou dando alguns indicadores para vocês. Outra, perguntar para os trabalhadores quais são os piores postos. Talvez nessa sua triagem tenha passado algum posto. Só que um trabalhador experiente sabe quais são os postos mais críticos. Então, meu filho, aqui na empresa, quais são os piores postos? Aí o cara fala, aquele. Aí você vê, bate com a listagem que você está levantando de afastados e tudo mais. Ah, não, esse aqui que ele falou não tá. Deixa eu dar uma olhada lá para ver se é ruim mesmo. E aí você já tem mais um critério para triagem. Quais são os itens complementares que precisam ser analisados? Isso aqui, na época que eu dei aula para vocês, eu não tinha isso aqui. Eu melhorei os slides, então isso aqui vocês não viram. Esse especificamente vocês viram, mas os outros não. Avaliar turnover. O que é isso? A rotatividade. Então, pensa o seguinte. Eu tenho uma empresa que o tempo todo os trabalhadores são demitidos e contratados. Isso tem influência na ergonomia? Lógico que tem, tá? Então, se uma empresa tem uma contínua rotatividade, né, na verdade, essa empresa está tentando não manter trabalhadores doentes dentro dela. Isso é proibido legalmente, mas tem empresa que faz isso. Contrata e demite, para não dar tempo do trabalhador adoecer dentro da empresa. Então, eu preciso avaliar se a empresa não está tentando fazer dessa artimanha. Isso não estava na época de vocês. Então, bora lá. Alto índice de defeitos e refugos. O que é isso? Se eu tenho um determinado setor que tem muito defeito, que tem muita peça com refúgio e tudo mais, eu preciso acompanhar, porque o trabalhador ele acaba trabalhando mais, tá? Quando eu tenho muito defeito, o trabalhador ele vai fazer o serviço dele e ele tem que ficar separando peças. Digamos que ele tá, ele tira da injetora a tampa dessa garrafa, tá? Ele tira da injetora a tampa dessa garrafa. E essa tampa, ela tá vindo com defeito. Na hora que ele testa aqui na garrafa, não fecha direito. O que acontece? Ele vai ter que jogar essa fora, vai ter que pegar outra, fecha, não conseguiu. Percebe que ele vai trabalhar muito mais, porque tem muitos defeitos naquela empresa. E isso tem consequência, lógico, para esse trabalhador. Postos de trabalho com retrabalho. É parecido com o anterior, mas não é igual. No caso de retrabalho, seria essa tampa da garrafa, ela veio com defeito, mas esse trabalhador pode corrigir esse defeito. E o que vai acontecer? Por exemplo, ela veio com uma rebarba de plástico aqui, o plástico veio sobrando aqui. Aí ele vem com uma chavezinha, um canivetezinho e vem raspando. Então, além de fechar a garrafa, que era o serviço dele, ele ainda vai ter que fazer essa raspagem. Percebe que piora muito, aumenta mais a atividade dele. E o tempo que ele tem é o mesmo. Então, isso também é um item que a gente tem que acompanhar, porque a empresa que tem muito retrabalho acaba ferrando muito o trabalhador. Senhores, vocês estão entendendo? Estão ouvindo? Tem alguma dúvida? Olhe lá, hein? Ok, professor. Estão vivos, né? Rayane, agora você está ouvindo? Sim, professor, Bem, vendo. também. Tá, então tá. Não, porque às vezes eu estou achando que eu estou falando para a parede. Que eu não... Vez por outra eu vou colocar até aqui assim. Que é assim que eu sinto. Quando está muito barulho, silêncio. Mas bora lá. Eita, professor, o que é isso? É um grilo.
Setores sem reservas, verificar a necessidade. Então, o que é isso? Setores sem reserva. Imagina que tem uma linha de produção e eu preciso ir no banheiro, eu preciso beber água, eu preciso sair da linha vez por outra. Tem empresa que não tem um reserva, não tem ninguém para dar esse apoio. Então, eu preciso verificar. Não é necessário ter um reserva nessa linha, não? Porque, imagina, tu ficar o dia todo sem ir no banheiro, sem beber água, só pode ir no horário do intervalo, ou no almoço, ou no outro intervalo. Mas você não tem a liberdade para ir em qualquer momento. Isso é péssimo, lógico, para o trabalhador. Verificar se há restrição de idade ou sexo para contratação. Algumas empresas, elas vão contratar apenas se for uma pessoa mais nova e se for homem, por exemplo, se é para um trabalho mais braçal. Então, isso também é uma limitação grande. Por quê? Lembra que a ergonomia é adaptar o posto de trabalho para o trabalhador? Então, na hora que eu estou contratando novo, o que eu estou fazendo? Eu estou adaptando o trabalhador ao trabalho. Eu não estou trabalhando com ergonomia. Então, a gente verificar se está acontecendo isso, já é um problema para a gente também, para a gente analisar. Na conversa com os trabalhadores, há verbalizações de desconforto. O que é isso? Na hora que você conversa com os trabalhadores, eles reclamam do posto de trabalho. Aqui é muito quente. Aqui essa cadeira não presta. O trabalhador, o patrão é muito chato, ele reclama, ele xinga. Então, na hora que você conversa com o trabalhador, você percebe que há desconforto, isso é um item importante, essa conversa com o trabalhador. Lógico, tem que tomar cuidado, avaliar quem está conversando, conversar com mais de um, mas é um critério importante. Manutenção preventiva ineficiente. O que é isso? Na empresa que você está trabalhando, a manutenção não funciona direito. Se a manutenção não funciona direito, já era. Por que já era? Porque quando a manutenção é ineficiente, uma máquina começa a ficar mais dura, aí você acaba fazendo mais esforço, você acaba tendo vários problemas na atividade, porque a manutenção não está adequada. Então, ter uma empresa com manutenção inadequada tem consequência direta para a segurança, para a ergonomia, tá? Para a segurança do trabalho como um todo, mas para a ergonomia também. Há bônus como incentivo de produção, ou seja, a empresa paga para você produzir mais. Então, você tem que produzir 1000 peças todo dia. Mas se por acaso você produzir uma peça a mais todo dia, a empresa vai te pagar R$1 a mais. Para cada peça a mais que você produzir, tu ganha lá 50 centavos, R$1. Aí tu vira bicho para conseguir esse bônus. Então, isto é proibido. A Rayana colocou um legal. O áudio tá bom então, né, Rayana? Trabalhadores têm possibilidade de regulação das atividades. Então, o trabalhador tem a possibilidade de ir no banheiro, beber água, ir no ambulatório, ele consegue regular as suas atividades. Ele tem essa flexibilidade. Caso ele tenha, bacana. Caso ele não tenha, essa empresa também a gente tem que analisar esse tipo de item. Nas entrevistas de pedido de demissão, há queixas relacionadas à ergonomia. Outra bronca que eu tenho que analisar. Então, em algumas empresas, quando o trabalhador é demitido, há uma entrevista para entender por que ele pediu demissão. E essa entrevista pode identificar um monte de problema da tua empresa. Então, era interessante ir lá com o RH. RH, quais são os motivos, geralmente, quando o cara pede demissão? O pessoal pede muita demissão do setor tal por causa do fulano lá. O chefe que é muito bravo. Ou do setor tal lá porque o serviço é muito difícil. É muito braçal, é muito desgastante. Então, essas entrevistas também, nem é toda empresa que tem, mas é interessante para a gente saber quais foram os motivos que levaram aquele afastamento. Analisar quais projetos estão sendo priorizados e focar as melhorias, porque há a maior prioridade de recursos. O que é isso? Na empresa sempre tem alguns projetos. Estamos agora fazendo o projeto do setor F da empresa, onde vai ter novas máquinas, novo tudo. Se a gente tiver alguma coisa de melhoria, de ergonomia para aquele setor, começa por lá. Por quê? Porque lá tem grana. Então, geralmente, quando tem um projeto novo,
é mais fácil de conseguir grana, recurso para resolver. Tá? Então, pode até não ser um problema tão sério, mas tenta priorizar esses setores porque será mais fácil de conseguir o dinheiro. Ambientes estressores, por exemplo, outra coisa que eu tenho que verificar, se o ambiente é muito quente, se ele é muito frio, se tem máquinas que geram vibração, se a iluminação é deficiente. Esses itens aí, eles vão influenciar também no conforto do trabalhador, ou seja, na ergonomia do trabalhador. Há um detalhe, tá? Se vocês quiserem falar, não escrevam pelo chat, porque como eu estou na apresentação, fica difícil de eu ficar olhando o chat. Pode abrir o microfone e falar, sem problema nenhum. Fica mais fácil para mim. Analisar o procedimento de trabalho prescrito em relação ao real. O que é isso? Por exemplo, a Rayane trabalha lá numa empresa. Aí ela trabalha nessa empresa e nessa empresa tem lá uma descrição do trabalho dela. Tá? Então ela faz isso, está descrito. Isso é o trabalho prescrito, é o que está escrito. Que não necessariamente, geralmente, não tem nada a ver, ou pouco a ver, na verdade, com o trabalho real. O trabalho real, ela faz diversas coisas que não estão descritas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar o que está descrito, o que está no papel, mas você precisa acompanhar nesse exemplo a Rayane para saber o que ela realmente faz. Porque muito que ela executa na empresa não vai estar descrito. Então, quando o profissional que vai fazer uma análise ergonômica se baseia apenas no que está escrito, ele está limitando muito a sua análise. Ele precisa verificar lá no campo, conversar com o trabalhador para saber o que realmente ele está fazendo. Dúvidas, senhoras e senhores? E esta análise não pode ficar restrita ao Sergent. Os demais trabalhadores devem ser envolvidos. Ok? Tem que ter mais gente. Depois que eu fiz esse levantamento, deixa eu parar rapidinho. Vocês lembram disso ou estão boiando? Vocês lembram disso ou estão vendo isso pela primeira vez na cabeça de vocês? Hein? Rayane, Luciano, Joyce, Rayana? Estou um pouco meio boiando. Não estão lembrando, não? Algumas coisas eu estou lembrando assim, professor. Algumas coisas eu estou lembrando, outras estou relembrando agora. Tá. Então foi bom eu ter que rever tudo de novo mesmo, porque senão vocês não iam lembrar. Então eu vou continuar. Então isso tudo que eu levantei, parte vai depender do RH, parte vai depender do setor de saúde, do compra, sei lá. Vai precisar, ele fala isso aqui, ó. Esta análise não pode ficar restrita ao Sergent. Os demais trabalhadores devem ser envolvidos, engenharia, manutenção. Então tu vai precisar da informação dos demais também. Tá, e daí? Fiz esse levantamento, já sei os setores mais críticos, agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o censo ergonômico. Não sei se vocês lembram o que é o censo ergonômico. O censo ergonômico é esse formulário, é um formulário, tá? E nesse formulário vai ter o corpo humano. E aí, vou perguntar para o trabalhador, tem alguma parte do teu corpo aqui que tu senta algum desconforto, algum problema? Aí, digamos, vai lá a Joyce e pinta o ombro esquerdo. Aí vai lá o Luciano e pinta o punho direito. Então, eles estão indicando aonde é que eles estão com algum desconforto no corpo. Então, isso é um indicador para mim. Então, no posto-trabalho do Luciano, tem muita gente com problema no punho direito. No posto-trabalho relacionado a Joyce, tem muita gente talvez com problema. Então, eu fazendo com vários trabalhadores, eu começo a ter um indicador aonde são os problemas da minha empresa. Isso aqui que deveria aplicar é o setor de saúde, mas é uma ferramenta interessante. Então, o que a gente fez primeiro? Bora voltar. Eu verifiquei quais são os setores que têm maior número de afastamento, maior queixas e tudo mais. Que a gente fez anterior. Depois disso, que eu já sei quais são os setores mais críticos, aí eu aplico essa ferramenta para saber aonde é o problema mais direcionado. Então o problema é no ombro, principalmente. O problema é no pescoço. Tá? Porque eu já sei os setores mais críticos. Agora, dentre os setores mais críticos, eu começo a tentar identificar aonde está a bronca. Se tiverem dúvida, pergunta. E aí eu começo a comparar. Tá? Então, o que aconteceu? No censo ergonômico, que eu acabei de mostrar para vocês,
O principal problema nas costas, onde está vermelho. Nas queixas no ambulatório, o principal problema é nas costas. 54% das queixas foram no ambulatório, nas costas. Os atestados, o principal problema, costas também, 109. Começa a perceber que tudo está relacionando. E quando eu faço análise ergonômica, o primeirão lá, costas de novo. Então, esses indicadores te ajudam, porque quando chega lá com o chefe, ó, chefe, nosso problema é no setor tal, e eu posso demonstrar por aqui, ó. Eu fiz o censo ergonômico, vi as queixas, atestado, nada. Todo mundo está reclamando, principalmente de costas. Então, a gente tem que melhorar esse problema, tá? Tu já tem uma demanda mais ou menos definida. Você sabe os motivos principais. Isso nem é tão simples assim, às vezes não é tão claro, mas se você fizer isso direito, já tem alguns indicadores para auxiliar você. Estão entendendo? Acho que sim. Sim, professor. Tá. Falem pelo menos sim, vez por outra. Porque, assim como para vocês não é a mesma coisa assistir aula assim, gravada, para mim também não é a mesma coisa da aula assim, gravada. Sim, professor. Não, ok. Entendendo. É complicado, às vezes, para dar aula. Porque quando eu estou em sala de aula, eu vejo pelo menos a cara de vocês. Aí eu sei se a pessoa está entendendo ou não. Aqui vocês ficam com vergonha, sei lá o quê, e aí vocês não colocam a câmera. Aí fica mais difícil de saber se vocês estão entendendo ou não. Tá? Fiz esse levantamento todo, aí eu preciso saber quanto a empresa está perdendo por não investir em ergonomia. Isso a gente viu no segundo módulo. Vocês não lembram nem mais que existia o terceiro módulo, na verdade. Mas lá no terceiro módulo, a gente viu essa parte de custos. Tá? Então, só para lembrar rapidíssimo, só alguns exemplos, vou verificar multas relacionadas, vou verificar aumento do FAP, vou verificar quantas pessoas estão afastadas nos 15 primeiros dias, eu vou avaliar FGTS, custo médico, processos judiciais relacionados à ergonomia. Eu vou levantar tudo que tem relacionado à ergonomia e para verificar, putz, estamos gastando aqui uma grana por não investir em ergonomia. Eu acho sempre importante fazer esse levantamento. Que aí eu tenho argumento para convencer meu chefe. Tem empresa que isso não é tão importante assim, tem empresas que é mais fácil de conseguir as coisas, mas em muitas empresas vai depender desse levantamento. Depois que eu fiz tudo isso, vou aplicar as ferramentas? Não. Eu vou apresentar um projeto para a direção. Então, eu já não fiz o levantamento, eu já não sei onde tem queixa, onde tem afastado, onde não tem tudo. Então, eu pego, escrevo isso num papelzinho lá e vi o custo também, né? O quanto a empresa está perdendo de grana. Chefe, é o seguinte, eu fiz esse levantamento e a ergonomia é isso, o diagnóstico da empresa é esse e estamos perdendo isso. Só me dá dinheiro para tentar resolver? É basicamente essa história. Aí, a gente vai formalizar um acordo com a direção, como será trabalhada a ergonomia na empresa. Porque, digamos, eu preciso, sei lá, de 300 mil. Aí o cara fala, não, olha, só tem 100 mil. Parece muito, mas numa empresa grande, no ano todo, não é nada, tá? 100 mil, 200 mil, não é nada. Rapidinho vai embora esse dinheiro se não tiver um direcionamento. Então, eu preciso saber quanto de recurso eu vou ter para saber o quanto eu posso comprar. Por exemplo, uma mesa pantográfica é caríssima. É mais de 10 mil, eu acho. Então, se eu for comprar 10, acabou o dinheiro, 100 mil reais, por exemplo. Então, é por isso que eu tenho que ter esse acordo com a direção para saber quanto de verba eu vou ter também disponível para o meu trabalho. Aí eu vou acordar com ele qual vai ser a periodicidade de reuniões, a duração, o orçamento disponível, quais são as principais metas em relação à ergonomia. Eu vou negociar. Tá? Só que essa negociação vai ser melhor ou pior quanto mais dados eu peguei lá do início. Né? Quanto mais informações eu tenho, mais fácil fica essa negociação. Quanto menos informação, o teu chefe, sim, e daí? Tu quer dinheiro, mas por quê? Então, tu precisa dessas informações todas. Tá, negociei, o chefe aprovou. Agora eu tenho que estruturar os comitês ergonômicos. Por quê? Porque, por melhor que você seja, você nunca vai entender de tudo. Você precisa de ajuda de outros setores, da engenharia, da manutenção, do compras. Então, eu vou selecionar membros para participar desse comitê, que vão me ajudar.
vou treinar esse pessoal, porque esse pessoal não necessariamente entende de ergonomia, e vou formalizar esse comitê, né? Vai ficar tudo por escrito, vai ter reunião semanal, não sei o quê, tudo direitinho. Depois que eu fiz isso, eu tenho que definir quem vai ser o chefe, quem que vai coordenar. O ideal é que não seja você. Por quê? Porque o que seria o ideal? Que fosse um colaborador de alta patente, um diretor, um gerente. Porque quando é um diretor-gerente, primeiro, eles têm mais flexibilidade com a parte financeira. A gente praticamente não maneja dinheiro dentro da empresa, tá? A gente não cuida do dinheiro dentro da empresa. Mas se é um gerente, um diretor, é fácil para o cara... vou pegar o dinheiro daqui, jogar para cá, coisa e tal. É mais fácil de fazer isso. Então, se for possível, é interessante você dar o suporte técnico para esse cara, mas ele é o gestor. E aí te organiza um projeto para planejar as diversas etapas de implantação da gestão ergonômica. Aí o que esse comitê vai fazer? Algumas coisas eu já falei, mas só para ter aqui item o que o comitê vai fazer. Primeiro, desenvolvimento do senso de ergonomia. Nós já falamos sobre isso, que a gente tem que aplicar o senso de ergonomia. Então, esse senso de ergonomia será aplicado pelo comitê, principalmente pelo setor lógico de saúde. Facilitar a comunicação dos trabalhadores. O que é isso? Eu vou ter que conversar com esses trabalhadores para facilitar, por exemplo, o trabalhador ele está com um determinado problema. Ele não necessariamente tem liberdade para ir lá com o chefe dele e tudo mais. Quem é que deveria ser essa ponte de comunicação do setor de saúde com esse trabalhador? As pessoas que fazem parte do comitê. Os trabalhadores deveriam saber quem são essas pessoas e ter liberdade para chegar com eles. Olha, eu estou com um problema lá no setor, coisa e tal, dá para dar uma olhada. É algo que nem a segurança do trabalho. O comitê deveria funcionar como essa ponte de comunicação. Realizar o acompanhamento de retorno ao trabalho. Então, o que seria isso? O trabalhador foi afastado e ele vai retornar. Quando ele retorna, ele não necessariamente retorna 100%, tá? Ele pode retornar ainda com um pouquinho de desconforto, ele não tem toda a habilidade para fazer o serviço, ou ele pode até retornar com uma restrição. E alguém tem que ficar acompanhando ele, porque o chefe dele pode dizer, não, meu filho, já voltou, tem que trabalhar. E aí ele vai acabar afastando de novo. Então, o comitê deveria fazer esse acompanhamento desse trabalhador. O comitê também vai dar suporte aos assistentes técnicos da empresa, nas perícias judiciais. Então, vamos lá. O Luciano entrou na justiça contra a empresa falou que não tinha nada a ver, e aí, como ninguém decidiu, teve que ir para um juiz. Esse juiz chama lá o Mário para fazer uma perícia, para ser o perito judicial. Quem é que vai dar as informações para a empresa para defender ou para dizer, olha, jurídico, não tem o que fazer, a empresa é culpada mesmo, ou jurídico, está aqui as armas que a gente tem para se defender em relação a esse processo judicial? O comitê, tá? Então, esse comitê deveria auxiliar a juntar as informações. Dúvidas, senhoras e senhores? Ou melhor, senhoras e senhor? Não, professor, nenhuma. Não? Luciano Por enquanto. dormiu? Ok, professor, entendendo. Luciano dormiu e a Rayane Tranquilo, dormiu? professor. Tranquilo. Só a Rayane dormiu. Não, tô aqui, professor. Tô aqui, professor. Porque vez por outra pode acontecer de dormirem na aula, porque a aula assim não é a mesma coisa. Então, se dormirem... eu já falei, né? Para quem chegou depois, eu vou colocar essa aula no YouTube e vai ter lá no podcast também, que aí se quiser depois só ouvir, vai estar lá também disponível. prof.sobral_ifam, tá? Vai estar nesse canal. No Spotify e no YouTube. prof.sobral_ifam. Que mais? Dá suporte ao INSS no programa de reabilitação profissional. O que seria isso? O trabalhador, ele foi afastado, só que ele foi afastado por um problema mais sério, tá? Então, ele perdeu os movimentos na mão, por exemplo, por alguma doença, algum motivo sério. E aí ele vai voltar a trabalhar, mas ele já não consegue fazer
o mesmo serviço, ele precisa ser reabilitado. E para fazer essa reabilitação, a gente vai ter que dar esse suporte. Então, essa avaliação de como o trabalhador, de reabilitar ele a fazer uma outra coisa, uma outra atividade, é uma das ações do comitê. Esse comitê deve ajudar em relação a isso, para analisar qual é o posto de trabalho mais adequado, para verificar se o trabalhador está se adaptando ou não. Depois eu vou mostrar um fluxo que facilita o entendimento, mas isso é uma informação do comitê. Análise do absenteísmo médico por questões ergonômicas. Então, eu tenho lá 100 trabalhadores afastados. Tá? Desses 100 trabalhadores, quantos são relacionados à ergonomia? Desses 100 trabalhadores, 50 são relacionados à ergonomia. Significa que 50% do absenteísmo, ou seja, das faltas da sua empresa, são relacionadas à ergonomia. Então, isso é um indicador. Bora tentar diminuir isso, porque tem muita gente afastada. Análise do NTEP em caso de afastamento. Lembra que o NTEP? Aquelas doenças que são vinculadas à atividade econômica da empresa. Então, quando tiver alguma doença dessa, a gente já precisa colher informações do posto de trabalho, porque talvez não... Lembra o exemplo que eu dei, que eu falei que a Rayana era recepcionista, então eu precisaria defender a empresa, porque a empresa não era culpada nesse caso. E aí, na hora que a Rayana chegou lá no ambulatório da empresa reclamando, na mesma hora a gente já começa a fazer a coleta das informações. Porque caso ela entre na justiça, caso ela vá para o INSS, eu já tenho as informações coletadas. Isso também deve ser uma atribuição do comitê, juntar essas informações. Estatística mensal de queixas no ambulatório. O que é isso? A gente vai ter que verificar o quanto de queixas tem no ambulatório. Lembra que eu falei? As queixas são do setor tal, as queixas são do setor tal. Quais são os setores que têm maior número de queixas? Está diminuindo o número de queixas? Está aumentando o número de queixas? Essa estatística deve ser avaliada pelas pessoas do comitê também. Principalmente, lógico, pelo setor de saúde, mas ele deve compartilhar essa informação com os demais componentes do comitê. Avaliações ergonômicas anuais, estabelecer cronograma. Então, quem fizer parte do comitê, às vezes teve um treinamento um pouco mais aprofundado, a gente pode estabelecer algumas análises ergonômicas feitas pelas pessoas que compõem esse comitê. Às vezes isso não é tão fácil, às vezes o cara não tem uma formação muito boa, mas a gente vai ter que estabelecer. Se a gente não vai terceirizar essas análises, quantas análises a gente vai fazer mensal? A gente vai fazer 2 mensais. Ok, já são 24 no ano. Então a gente vai estabelecer isso também com o comitê. Avaliação admissional, periódica e demissional. O que é isso? Será que estão fazendo uma boa análise admissional, ou seja, estão verificando os problemas dos trabalhadores, para que quando eu colocar o trabalhador no posto de trabalho, eu não venha prejudicar a saúde dele? Então, ele tem problema no ombro e eu coloquei para ele fazer um serviço que ele passa o dia todo levantando o braço e colocando lá para a parafusadeira. Eu vou ferrar esse cara. Tá? Então, o admissional me auxilia a identificar quais são os problemas do trabalhador. O periódico para saber se ele não está piorando, se ele não teve problema. E o demissional se eu estou mandando ele embora, mas sem problema nenhum. Então, isso é lógico do setor de saúde, mas o setor de saúde também vai compartilhar essas informações para demonstrar como é que está a situação dos trabalhadores. Professor, pode perguntar. Professor, é uma dúvida. Esse demissional, ele entra em relação daquela entrevista quando o funcionário vai pedir a conta que o senhor falou anteriormente? Não, o demissional independente... Que faz aquela... Fala, pode falar. Que o senhor falou que quando o funcionário pede demissão, aí tem que fazer aquela entrevista e tal. Se o demissional, ele se encaixa nessa entrevista, se tem alguma diferença? Tem, total. Aquela entrevista não é obrigatória e é feita no RH, geralmente. Tá? Então, o RH vai conversar com o trabalhador para saber os motivos que o trabalhador pediu a demissão. Ali, naquele caso, eu estou dando o exemplo do trabalhador pediu a demissão. Tá? Aqui, independente, aqui já é obrigatório. O trabalhador
foi demitido, não necessariamente pedido demissão, ele pode ter pedido a demissão ou foi demitido, e nesse caso eu vou avaliar ele fisicamente, para saber se eu estou mandando ele de volta para o mercado de trabalho bom. Lá eu estou perguntando os motivos que levaram a ele a pedir demissão. Aqui eu estou avaliando fisicamente ele para dizer, olha, mercado, ele está bom, eu peguei ele bom e estou mandando ele bom. Tá aí para você de novo, mercado de trabalho. Tá? Então esse demissional é para uma avaliação do setor de saúde. Aquela entrevista que eu falei geralmente é feita pelo RH. E é para eu saber os motivos que levaram a ele pedir demissão. Entendeu a diferença? Entendi, professor. E essa avaliação demissional é obrigatória. Aquela entrevista não é obrigatória, tá? Algumas empresas realizam, mas não é obrigatório. Agora, esse demissional é. O que mais? Entendi. Acompanhamento de trabalhadores com queixas ou restrições comprovadas. O que seria isso? É fazer aqueles trabalhadores que estão reclamando muito lá no ambulatório, ou até tem uma restrição, o médico falou, olha, esse trabalhador aqui não pode fazer tal serviço não, tá? Então, alguém tem que acompanhar. Quem é que vai acompanhar? As pessoas do comitê. Geralmente do setor de saúde, mas são pessoas do comitê que estão no setor de saúde. Atendimento fisioterapêutico ambulatorial. Em algumas empresas, é interessante ter um fisioterapeuta fixo na empresa. Esse fisioterapeuta vai fazer pequenos tratamentos. Isso não é obrigatório também, mas empresas maiores, eu trabalhei em algumas empresas que tinham um fisioterapeuta que fazia tratamento interno. A vantagem é que sabia que o tratamento estava sendo feito. Teria como acompanhar mais fácil. Ginástica laboral. Ginástica laboral não resolve, mas é um suporte, né? Então, a quem deve acompanhar se essa ginástica está sendo feita, se está sendo efetiva, se está dando algum resultado, também deveria ser o comitê. Sequência de movimentos, o que é isso? Isso aqui já é interessante. Em relação à ginástica laboral, vocês sabem, né? Só educador físico ou fisioterapeuta que pode fazer a ginástica laboral. Vocês não podem realizar. Vocês aí, técnico de segurança, não pode realizar essa ginástica. Sequência de movimentos, avaliação e treinamento. O que é isso? O trabalhador, a gente vai desenvolver um novo posto de trabalho. E o que seria o ideal? Que a gente avaliasse a melhor forma de fazer o movimento. Então, o ideal seria que tivesse alguém da engenharia e um fisioterapeuta do lado para fazer a montagem. Olha, tem que fazer, não, assim é ruim para o punho, não dá para fazer assim. Então, para estabelecer esse critério de montagem, que ficasse o mais adequado possível para o trabalhador e para o processo. Isso é muito difícil de conseguir fazer, eu consegui fazer em uma empresa apenas, mas é um negócio que dá certo, porque fica interessante para o trabalhador e para a empresa. Só que demora, e por isso que a empresa não quer fazer, porque dá muito trabalho fazer isso. Revezamento. Então, lembra que revezamento na teoria é bom, mas na prática é difícil de aplicar. Tem uma diferença salarial, já é difícil de aplicar revezamento. Na hora que eu aplico o revezamento, eu não estou acostumado a fazer o teu serviço, você não está acostumado a fazer o meu serviço, o que vai acontecer? Cai a produção, aumenta o número de erros. Se a gente força mesmo a musculatura, não dá para revezar. Então, revezamento é muito bom, mas não é algo simples de fazer. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer o revezamento. Treinar gestores e demais trabalhadores, eu preciso que as pessoas entendam de ergonomia. Então, o comitê deveria ajudar nesse treinamento dos trabalhadores. E aí, finalmente, a gente vai aplicar as ferramentas ergonômicas? Não. Eu primeiro preciso analisar a demanda, ou seja, eu preciso analisar os motivos. Então, para voltar rapidinho. Eu entrei na empresa, dei uma olhada no panorama da empresa, de quais são os problemas da empresa. Tá? Verifiquei onde está afastando, onde tem queixa e tudo mais. Levantei os custos. Chefe, eu quero fazer um projeto de ergonomia. Os problemas são esses, os custos são esses e tudo mais. Ok, aí o chefe falou, tá bom, então bora implantar. Aí a gente vai fazer um comitê. Fizemos o comitê, estabelecemos quais são as ações. Agora, eu vou começar a analisar quais são as demandas, ou seja, quais são os motivos que vão me levar a fazer uma análise ergonômica. Tá? Então, quais são os motivos? Queixa do trabalhador, é um motivo. Atestado de afastamento.
Então, tem atestado de afastamento por doença de um determinado setor. Isso é um motivo para fazer análise. Perícias judiciais. O trabalhador entrou na justiça contra a empresa por um problema que ele tem lá muscular. É um motivo, é uma demanda. Legislação, NR17. Está na lei que tem que ter tal situação. A gente não está seguindo. É uma demanda. Situações de NTEP. Lembra aquelas doenças que são vinculadas à atividade econômica. Eu falei ainda agora. Que é uma demanda, é um motivo para fazer uma análise ergonômica. Postos para PCDs. Eu contratei uma pessoa que tem uma deficiência física, tem um problema no braço, não tem um braço, por exemplo, tem um desvio de coluna forte, tem uma deficiência física. Isso é uma demanda para fazer uma análise ergonômica. Readaptação funcional, o cara perdeu a mão, e aí eu preciso readaptar ele no posto-trabalho. É uma demanda. Concepção do posto-trabalho, eu quero criar um posto-trabalho já pensando em ergonomia, é uma demanda. Então, há vários tipos de demandas. E aí eu fiz uns fluxozinhos aqui, que também não tinha na época que eu dei aula para vocês entenderem um pouco melhor como é que a gente vai trabalhar com cada demanda dessa. Então, bora ver queixas e atestados dos trabalhadores. Como é que ele vai funcionar? Pô, eu não coloquei passo a passo, mas tudo bem. Então, vou começar aqui. Ó. Trabalhador marca consulta no ambulatório. Queixa ou traz atestado. Então, quando o trabalhador marca essa consulta, se for NTEP, daqui a pouco a gente vê um fluxo específico para NTEP. Mas bora continuar aqui. Ó. O trabalhador marca a consulta. Aqui que eu faço? Será avaliado pelo médico de trabalho ou fisioterapeuta de acordo com o caso. Então, se eu tiver médico, trabalho e fisioterapeuta, esse cara já vai avaliar. Aí eu vou para cá para baixo. Esse caso dele é suspeito de origem ocupacional? Então, se for suspeito de afastamento, ou melhor, se for suspeito de origem ocupacional, analisar a necessidade de afastar ou negociar a mudança de posto. Ou solicita ou realiza a avaliação do posto. Então, se for suspeito de origem ocupacional, solicita ou realiza a avaliação do posto também. Tá? Se não for suspeito de origem ocupacional, faz só o registro no prontuário médico para dizer, olha, nós analisamos o setor dele, o posto dele, e apesar dele ter problema, não tem nada a ver com o posto e fica registrado lá no prontuário. Tá. Continuando aqui, ó. Solicitei a realização da avaliação do posto. Aí o que eu faço? Eu realizo uma análise preliminar. O que é essa análise preliminar? É uma análise simplificada. Eu vou lá para ver se eu dou uma olhada rápida e consigo identificar o problema. Identificado o problema, já estabeleço o controle. Identificado o problema, talvez seja necessário realizar uma AET mais detalhada. Aí eu faço a AET, análise ergonômica do trabalho. Faço essa AET mais detalhada para estabelecer os controles. Então, nessa análise, o que seria essa análise preliminar simplificada? Digamos que o cara está reclamando de dor nas costas. Aí eu vou lá no setor dele e a cadeira dele está com o encosto quebrado. Eu preciso fazer uma análise ergonômica para saber que encosto quebrado é um problema? Não, né? Eu identifiquei o problema e já estabeleço o controle. Agora, às vezes, não é tão fácil identificar. Aí eu tenho que fazer uma análise ergonômica detalhada para poder estabelecer o controle. E depois que eu estabeleci o controle, eu vou lá, depois de um tempo, validar a solução com o trabalhador. Trabalhador, está tudo certo? Está tudo ok? Assina aqui, por favor. Vocês entenderam esse fluxo ou não? Os que estão acordados, entenderam ou não esse fluxo? Entendi, professor. Entendi. Rayane e Luciano, entenderam? Isso. Entendi também. Só para saber se vocês estão acordados. Eu vou colocar uns berros aqui, eu vou pegar no... Tá, maldade, né, professor? O que maldade? Então, esse fluxo aqui é no caso de queixas e atestados dos trabalhadores. Aí, no caso de perícia judicial, o que a gente vai fazer? Bora lá, perícia judicial. Primeira coisa, acessa a petição inicial. Então, quando o trabalhador entra na justiça, ele vai fazer tem um documento, tá? Que é a tal da petição inicial. Que ele já entrou na justiça, passou com o juiz e tudo mais. Tá? Aí tem acesso a essa petição inicial. Depois,
que eu já sei qual o motivo, eu já vou direto coletar dados no ambulatório e produção. Eu já sei que ele está reclamando do ombro, então eu já vou lá no ambulatório coletar dados no ambulatório e produção, para saber qual é o posto dele, para saber o que eu posso fazer. Aí eu vou avaliar se há análise ergonômica ou não. Tá? Se tem análise ergonômica, eu vou adequar essa análise ergonômica focando apenas no objeto da perícia. Eu já vou explicar isso. E se não tem, elabora uma ET com foco no objeto da perícia. O que é isso? O cara está reclamando do punho. Tá? Se não tem análise ergonômica, eu vou fazer uma análise ergonômica focando no punho dele. Se tem análise ergonômica, e digamos que lá nesse posto de trabalho tem problema, não tem problema para o punho, mas tem problema para o ombro, pescoço, cotovelo, tudo. Mas para punho não tem. Para que eu vou mandar esse documento para o advogado desse funcionário? Se ele está reclamando do punho. Tá? Então, eu vou fazer o documento de acordo com a reclamação. Se a reclamação foi para o punho, eu vou preparar o documento direcionado para isso. Se a reclamação foi para o punho, pescoço, tudo bem, eu vou fazer a reclamação, a avaliação ergonômica de acordo com a reclamação. Tá? Se não tem como defender, já avisa para o jurídico, olha, estamos ferrados, a culpa é nossa, vai negociar. Tá? Mas se eu acho que tem como defender, eu vou preparar uma análise direcionada para aquele problema. Tá, e aí? Aí eu elaboro a contestação. Elaborei a contestação. Ou seja, eu elaborei o documento que vai contestar a reclamação desse trabalhador. A gente vai para a audiência. Lá na audiência, o juiz vai tentar um acordo. Se acordar, concluiu ali, acabou. Está resolvido. Agora, se não tiver o acordo, aí o que vai acontecer? O juiz vai definir um assistente, o juiz vai definir uma perícia. Tá? Como ele vai definir uma perícia, a empresa ela vai verificar. Tudo bem, vai vir um perito judicial aqui para fazer essa análise. Eu preciso de alguém para me acompanhar, ou seja, eu preciso de um assistente técnico, alguém que vai me acompanhar durante essa perícia. Eu tenho que definir isso. Se eu achar necessário, eu já tenho que correr atrás desse assistente técnico. Definir esse assistente técnico ou alguém que vai dar esse suporte, que é o jurisconsulto, eu vou fazer uma reunião com o advogado, com o jurídico da empresa, para elaborar os quesitos e analisar documentos escolhidos. O que é isso? Na hora que tem uma perícia, você pode pedir para o perito judicial responder algumas perguntas. Então, você pode elaborar. O trabalho dele era durante todo o dia, ele tinha revezamento, ele tinha ginástica laboral. Porque se a empresa tem, é importante que apareça na perícia. Digamos que a empresa tem ginástica laboral, faz revezamento, tem comitê de ergonomia. Aí você pega lá e coloca. A empresa possui ginástica laboral? Aí o perito vai ter que responder. Sim, possui. O trabalhador fazia revezamento? Sim, fazia revezamento. Porque senão, se você não fizer essas perguntas, não necessariamente o perito vai colocar no laudo dele essa informação. Então, geralmente esses quesitos têm a função de mostrar, olha, a gente não é tão ruim assim não, tá? Então, a gente vai direcionar para o perito responder aquilo que a gente quer. Junto essa documentação toda para o dia da perícia, aí vai ter a perícia. Se a perícia for favorável, ok, acabou tudo. Agora, se a perícia não foi favorável, e eu acho que eu tenho razão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar uma contestação do laudo e quesitos complementares ou tentar fazer impugnação desse laudo. Ou seja, tentar dizer, olha, esse laudo não presta. E se a gente perder, paga lá. Se não perder, ok. Entenderam a ideia da mais ou menos como funciona aqui a perícia judicial, senhoras e senhores? Sim, professor. Dúvidas? Estou meio enrolada para entender, mas estou entendendo mais ou menos. Mas está enrolada por causa do áudio ou está enrolada porque não entendeu mesmo? São coisas diferentes. Estou enrolada porque eu não estou entendendo mesmo. Então tá. Então, o áudio até que está mais ou menos. Tá bom agora. Luciano, tu entendeu? E Joyce? Então, sim, tá. Entendi. Tá tranquilo, professor. Rapidinho, Rayana, eu vou receber um documento, tá? Eu vou analisar esse documento e vou ter que elaborar uma análise ergonômica.
relacionada à reclamação. O Mário entrou na justiça contra a empresa, reclamando do ombro. Eu vou fazer uma análise ergonômica para defender a empresa relacionada a esse ombro. Elaboro uma contestação, ou seja, faço esse documento para defender a empresa, vou para a audiência, porque tem uma audiência, né? Vou lá com o juiz, coisa e tal, e o trabalhador. Aí, se acordar, acabou ali. Já acordamos com tudo certinho, ninguém reclamou, todo mundo aceitou, acabou ali. Mas se não teve acordo, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso me reunir com, talvez, com um assistente técnico. O que é o assistente técnico? Assistente técnico vai ser uma pessoa que vai ser a pessoa que são os olhos da empresa durante a perícia. Porque durante a perícia vai vir um perito judicial do juiz, mas alguém da empresa tem que acompanhar. Aí eu preciso contratar alguém ou eu mesmo posso fazer isso? A gente vai ter que analisar isso. Junto toda essa documentação para o dia da perícia, e na perícia, caso ela seja favorável, ok, ficou por aí. Caso ela não seja favorável, ou seja, diga que a empresa está errada e você acha que está certo, a gente vai elaborar um documento tentando contestar esse laudo ou até tentando impugnar o laudo. Olha, esse laudo não presta, esse perito não presta, está tudo errado. Isso tudo é só um fluxo para ter uma ideia. Lógico, para cada ação, para cada item desse vai ter que ter uma ação, mas só para entender no geral mais ou menos como é que funciona. Tá? Assim, entendi. Agora entendi, professor. Depois vem atendimento da NR17. A NR17, o entendimento é simples. Dá um trabalhão, mas o entendimento é simples. É um fluxo bem pequeno. Como é que funciona? Eu vou utilizar a NR17 como checklist, mas para cá os critérios. Levantamento, transporte e descarga de material, mobiliário, equipamento, condições ambientais, organização do trabalho. É o que tem na NR17. Opa, são esses 5 tópicos da NR17. Lógico, cada tópico desse abre para vários subtópicos. Mas eu vou avaliar isso. Aí o que eu vou fazer? Se eu identificar postos críticos para análise ergonômica, se tiver problema, eu vou fazer análise ergonômica detalhada. Faço a análise ergonômica, estabeleço os controles e depois eu valido a solução com o trabalhador. Então, tem o problema? Tem. Fazer análise ergonômica. Depois, vou fazer os controles necessários, ou seja, eu vou fazer as melhorias necessárias. E depois, trabalhador, ficou melhor mesmo isso aqui que eu fiz? Ou não adiantou de nada? Então, aqui é conseguir resolver os problemas que estão na lei. Isso aqui tudo é lei. Então, não tem desculpa. O que tiver aqui, tu tem que fazer. NTEP, que é o nexo técnico. Que horas são? Eu vou falar só o NTEP, não chorem não, tá? São 9h30, quase 9h30 aqui. Vamos começar aqui, ó. Trabalhador apresenta sintoma ou traz atestado de doença de NTEP. Então, o trabalhador apresenta uma doença ou traz um atestado de doença de NTEP. Alguma daquelas doenças que são vinculadas à atividade econômica da tua empresa. Aí o que tu faz? Ele vai ser avaliado pelo médico de trabalho ou fisioterapeuta, de acordo com o caso. Se for suspeito de origem ocupacional, analisar a necessidade de afastar ou negociar a mudança de posto. Se não for, registro no prontuário médico. Mas aí continua. Se for suspeito de origem ocupacional, solicita ou realiza a avaliação do posto. Então, vou ter que avaliar um posto para colocar ele. Aí eu vejo se há necessidade de realizar uma AET detalhada. Nessa análise detalhada, eu identifiquei o problema? Se não, só faço registrar no prontuário, porque não tem problema realmente. Mas ou coleta os dados para elaboração da contestação. Então, se não tem problema, se a empresa não é culpada daquilo, eu vou juntar a documentação toda, essa análise ergonômica que eu fiz, olha, por isso, a gente não é responsável. Vamos contestar o que o INSS está dizendo que é a nossa responsabilidade. Quem define esse NTEP é o INSS. Agora, caso seja um problema, a gente vai estabelecer o controle, né, para melhorar e validar a solução com o trabalhador. Não sei se deu para entender 100%. Vocês entenderam ou não? Ou vocês já estão no dane-se? Entendi, professor. Já estão no... E os demais, entendeu? Entendeu, Renan? Entendi, professor. Já estão no dane-se, eu acho, mas tudo bem. Claro que não, né? Senhores, o que eu vou fazer?
Hoje eu não vou deixar aqui, mas amanhã a gente tem aula também, né, de ergonomia, e depois de amanhã a gente tem aula de construção civil. E aí eu vou passar... Professor, Fala, Luciano. o senhor vai deixar disponibilizar esses slides? Ou eles já estão com a gente? 90% desse slide está com vocês, que já era aquele que eu usei, tá? Tá. Coloquei um outro slide. Mas eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Tá, tudo bem. Você vai mandar por onde? Eu vou colocar o link. Esse aqui especificamente eu ainda não coloquei no link, mas amanhã me lembra que eu passo para vocês, tá? Amanhã Tá. eu vou continuar nesse slide, porque ainda tem que acabar. Então, amanhã eu continuo e já passo esse slide para vocês sem problema. E aí amanhã também eu passo o link para vocês do... O YouTube é o canal que você já conhece, prof.sobral-unifam. E aí eu só passo... Vai ser no horário de 8h15, né? Hã? Vai ser 8h15, né? A aula normal, né? A de hoje. Lembra? O horário de quarta-feira era 8 horas. O horário de quinta e sexta era 18h30, não é isso? Ah, tá. Tudo bem. Tá? Beleza. Então, O senhor vai seguir aqueles horários mesmo, né? foi a orientação que nos foi dada, para seguir o horário de aula. Porque se algum professor quiser dar aula depois, ele está dando o horário dele, entendeu? Entendi. Então, eu estou dando aula no meu horário. Meu horário era esse. Então, antes de mim, eu não sei se vocês tiveram aula, mas eu vou dar aula e vai ser no horário da aula normal. Então, se você estivesse no IFAM, vocês estariam em sala de aula nesse momento comigo. Então, amanhã... É porque eu estou dando aula 8h15 e não 6h30. Porque 6h30 eu estou dando aula para o pessoal da eletrotécnica. Eu acabei de dar aula da eletrotécnica e agora estou dando aula para vocês. Ok? E professor, todos os professores vão dar essa aula remota? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito do professor, tá? Então, aí cada professor vai usar uma metodologia. Para mim, eu acho melhor. Mas quem define isso é cada professor.